Sabe o que eu tava pensando agora? Talvez tenha uma galera que vai começar a ouvir esse episódio achando que a gente vai dar um passo a passo, assim, ó. Tipo, começa aqui, aí depois você vai pra lá, faz esse treinamento, faz aquele, e a gente tá aqui pra explodir cabeças, né? Tipo... Compre esse post-it dessa cor e use esse tipo de caneta. Exatamente, a fita tem que ser azul. Isso, porque não tira a tinta da parede. A gente vai tentar ir um pouquinho mais a fundo, assim, coisas que importam mais do que meras práticas, mas vamos tentar aqui. Cara, post-it na parede, eu basicamente não sei o que tá no post-it. E aí, o que acontece? Se eu fosse uma pessoa do time, eu precisaria me preocupar com o que tá no post-it. Eu sendo uma pessoa que é lá o Scrum Master, barra Delivery Manager, barra Carlinho, seja lá como vocês querem chamar, que ajuda o time. Batata. Eu não me preocupo com o que tá no escrito. Eu preciso saber quantos post-its tem, em qual coluna eles têm, e aí eu consigo mapear na minha cabeça como que tá o quadro, e fazer o time falar. Se o time falar o que tá ali, eu sei o que tá acontecendo. Se eu sei o que tá acontecendo, eu posso ajudar o time. E se eu discordar de alguma coisa, pensando em processo, em agilidade em todo, eu gero uma discussão. E aí, se não acontecer nada, a gente pode arrancar. Olha que legal, a gente arranca os negócios. Nossa, é tipo aquele gif da cabeça explodindo, assim, sabe? O cara com a cabeça explodindo, assim. Tito, devia começar um movimento de pessoas com deficiência visual contra o microgerenciamento. Tipo, vocês têm a solução do microgerenciamento por padrão. Sensacional, sensacional. E vou aproveitar esse comecinho para, se o Léo quiser começar colocando isso no começo, a galera já começa o episódio sabendo do que se trata. Então, Léo, solta a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Pra quem não conhecia, acho que podemos começar aqui. Esse foi Lucas Tito, um dos convidados. Fala aí, Tito, beleza? Fala, Lula, tranquilo, cara? Primeiro aí, brigadão pelo convite. Tá aqui com vocês. É nóis. Na verdade, você tá sempre aqui com a gente, mas você tá com a gente muito, sempre interagindo no backstage, né, Tito? Isso é ali verdade. em off, ouvindo. Inclusive, pra quem ainda não conhece nosso backstage, nossos bastidores, k21.link/lovetheproblem. Lá você encontra todas as referências que a gente dá no episódio, lá você encontra todos os participantes. Inclusive, esse daí é um feedback que eu tava até comentando com vocês, né? Às vezes eu falo, tipo, tô aqui com a Raquel. E, tipo, tem 9 milhões de Raquel no mundo, né? E a galera fica em dúvida, pô, mas quem que é a Raquel? Entra lá em k21.link/lovetheproblem, você vai ver lá não só o link do LinkedIn da Raquel, mas também a foto dela. Não sei se a foto vai estar atualizada com o cabelo da cabeleleila Leila, né? Mas... vai estar lá, Raquel. Então, seja bem-vinda, Raquel. Raquel já é de casa, né? Raquel já tá com o pé em cima do sofá, já tá... Já tô à vontade, já chego, daquele jeito, né? Assim, pronta pra qualquer coisa, o que a gente vai falar, vamos abrir o coração, com 3 pessoas maravilhosas aqui comigo, mas, mais uma vez, obrigada, Lula, eu adoro estar aqui com você. Tamo junto, já tá quase co-host, assim, você e a Avelar estão competindo pra ser co-host ali, tamo junto, sempre gravando. Raquel Tanurkov, nome muito chique. E estamos aqui também com uma convidada especialíssima, tão especial quanto os demais convidados, que é Natasha Gabriele, ou, como todos conhecem, Nath. Oi, Nath. Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito nervosa, porque vocês são muito maravilhosos e eu sou uma pessoa iniciante aí nesse papo de Love Problem. Vamos ver o que eu vou conseguir agregar com vocês aqui hoje. Porra, então você tá no lugar certo, Nath, no episódio certo, no momento certo, porque o tema é exatamente esse. O tema é pessoas começando com agilidade. E aí, se tá começando com Love the Problem e tá começando com agilidade, melhor que já dobrou, né? Já trouxe mais um problema em cima do problema. Então, eu vou começar já que o nome é Love the Problem, eu vou começar logo pelo ponto principal desse podcast.
que é qual o problema? Qual o problema? E não é qual o problema a gente está resolvendo aqui. O que eu quero saber dessa vez é qual que é o maior problema quando a gente vai começar alguma coisa nova? Qual que é o maior problema quando a gente vai começar a fazer parte de alguma coisa nova, como, por exemplo, um movimento de agilidade, né? Ou um movimento de trabalho do conhecimento no século XXI, ou um movimento de mudar negócios no mundo afora, né? Que é o que a gente da K21 está fazendo o tempo todo. Então, qual que é o maior problema que a gente tem nesse momento, que é o problema contra o qual a gente vai tentar idear aqui, sei lá, durante esse episódio do Love the Problem? Quem me diz? Eu, como sou uma pessoa que não entende muito de agilidade, mas entende de problemas... Então, tem alguma coisa de agilidade já, de brinde, assim. E uma entusiasta de neurociência, eu venho estudando muito como que o nosso cérebro, ele funciona quando a gente vê algo novo, né? A pane no sistema que faz quando você se depara com uma pessoa, uma situação, ou, né, algo que você nunca viu, e aí como mecanismo talvez de defesa, ele volta para os seus conhecimentos anteriores, né? Então ele vai tentar resgatar ali no HD o que você já conhece e vai te dar uma ficha criminal, um estereótipo, uma caixinha, algo do tipo, que te coloque aí mais confortável com o novo, com a mudança. Então, eu sei que quando a gente muda pra algo novo, é bem difícil. E você acabou de me lembrar, Nath, quando a gente mostra pra alguém algum método ágil, né? A primeira coisa que a pessoa faz por causa desse viés, eu acabei de notar isso, é tentar fazer o depara, né? Tipo, então isso daqui que eu chamava de tal coisa, agora eu chamo de tal coisa. Você fala, não, sabe isso que você chamava de tal coisa? Explode, joga fora, acaba com isso, bota fogo e a gente tá criando um negócio novo. E aí a pessoa fala, mas é novo, mas é tipo aquilo lá, né? Então, um exemplo bobo, né? Pra quem tá começando a agilidade, esse exemplo aqui é clássico. O Scrum Master. Então, o Scrum Master é igual o gerente de projetos, certo? É o gerente ali de área. Aí você fala, não. Então peraí, então é igual o chefe. Scrum Master é igual o chefe. Aí você fala, não. Então peraí, então não tô entendendo. Aí você vai, então, pega o chefe, pega o gerente de projetos, esquece, e aí... Pode. Pega um negócio novo, que chama Scrum Master, e aí descobre o que é. Mas esse processo de viés cognitivo, acho que já explica bastante, Nath. Aí eu começo, talvez, a lembrar de todas as pessoas com quem eu já tive contato, que estavam começando com agilidade, o quanto esse tipo de viés ajudou ou prejudicou nesse processo de começar, né? E aí, acho que para entrar nesse assunto, eu queria trazer um pouquinho mais de vida real, tirar proveito de vocês aqui e saber como que vocês começaram na agilidade. Eu quero cases aqui, cases de como vocês começaram ou estão começando na agilidade. Tá, eu posso começar essa parte do sentido de, como a Nath bem falou, né, a gente tenta moldar as coisas que a gente quer, e nem sempre é pro lado bom. Tem as coisas que facilitam o entendimento, mas dependendo do tipo de analogia ou de coisa que a gente lembre, nosso cérebro trabalha, com isso vem estigmas, vem alguns preconceitos, vem medos, vem várias emoções. Eu, quando mudei de área, já mudei assim 3 vezes de área, né, eu comecei como dev, fui para a área de requisitos, e depois eu fui para a área de agilidade. Então, quando eu fiz a primeira transição, descobri que eu não gosto de codar, a não ser que seja pra mim. Eu quero, eu preciso e eu codo. De resto, eu não curto. Fui para requisitos porque eu achava o máximo olhar lá pro cliente, ver as necessidades dele, etc. Só que, cara, eu não queria escrever documentos de 300 páginas, né? Então, eu via o quanto o time se sentia desconfortável, eu me sentia desconfortável, todo mundo se sentia desconfortável, né? Em certo ponto. Isso não ajudava nada das coisas serem entregues, do problema do cliente ser resolvido. E aquilo me incomodava. Aí quando eu fui para a área de agilidade, que foi basicamente quando eu conheci o Scrum, comecei a estudar, e alguns anos depois tirei até a certificação, que não importa muito, é só soprar de letrinha, eu me descobri na área de pegar todos os meus valores e, cara, é nisso que eu acredito. Só que ao mesmo tempo, meu cérebro ficou assim, cara, você já mudou de área 2 vezes. O que vai acontecer? Quais são os seus medos? Vamos trabalhar nisso daqui? E uma coisa que a agilidade, quando você pratica ela na essência, tem muito você se autoconhecer. Às vezes você abrir uma porta pra, oi, caraca, esse aqui é o título que você nem sabia que existia. Eu não sabia que tinha uma parte de mim que não existia. Então, trabalhar com todas essas construções, até esses vieses que eu trouxe de bagagem, a agilidade me ajudou não só a eu encontrar uma carreira, mas eu entender minhas próprias questões e trabalhar em cima delas. Em alguns casos, por exemplo, já que você pediu case, vem muito no sentido de, eu gosto muito disso. Tem várias pessoas que eu super admiro e eu quero
quero seguir algo nessa linha. Mas toda vez quando eu bato com uma pessoa, eu fico assim, meu Deus, eu não sei nada. Eu fico, caraca, o que eu preciso fazer? Tem que ler 3.984.000 livros e vídeos e palestras e eventos, não sei o quê. Aí fica numa ansiedade que eu já era uma pessoa muito ansiosa, né? Hoje eu sou menos, mas eu já era ansioso, então juntava um conflito do passado com um conflito de agora, eu ficava assim, perdido, né? Não sei nem um bom termo pra isso, mas... Cara, perdido pra mim é perfeito. Sabe por que, Tito? Perdido é muito bom? Isso a gente tem discutido um pouco dentro da K21, né? Assim, dentro da K21, as pessoas já conhecem agilidade, isso é engraçado. Mas esse efeito que você falou, Tito, de você começar a conhecer outras pessoas e perceber que o que você sabia é muito pequeno, perto da quantidade de coisas que você não sabe, né? Tipo, o que você não sabe vai ser sempre muito maior do que o que você sabe. Começa a te botar em parafuso. E algumas pessoas acabam se perdendo, né? E aí, uma das coisas que eu tenho refletido bastante, Tito, nesse processo, enquanto você falava, eu percebi exatamente isso, qual que é o limite entre você estar perdido e estar explorando, sabe? Porque quem tá explorando também não conhece, mas ele não tá perdido, ele tá só explorando à vontade, que é igual você, tipo, eu tô no processo de autodescoberta, eu não sei isso sobre mim, eu tô me descobrindo, eu não sei isso sobre o trabalho do conhecimento, eu tô descobrindo como o trabalho do conhecimento funciona. Agora, às vezes você cai nessa de pã. E me lembrou também, Tito, uma referência muito boa, essa daqui vai pro backstage, certeza. Entra lá no k21.link/Love the Problem agora e clica lá pra ver essa referência, que essa daqui é um negócio que eu tô falando direto, mas acho que no Love the Problem é a primeira vez que eu vou citar, que é o efeito Dunning-Kruger. Já ouviu falar, Tito? Já. Puta, esse Dunning-Kruger é um gráficozinho que explica fácil, assim, que é quando você começa a aprender alguma coisa, você acha que sabe pra caramba dessa coisa, porque, porra, você sabe, meu Deus, como eu nunca conectei esses pontos? E aí você acha que sabe pra caramba, e aí conforme você vai ganhando experiência nessa coisa, você começa a perceber que você não sabe porra nenhuma. E aí, tipo, tem uma queda gigante, assim, o quanto você sabe, e aí você começa a procurar, de fato, o que você precisa estudar mais, e saber mais, e experimentar mais, até o ponto que você passa a saber, de fato, a coisa, e não só tem aquela ilusão. Talvez esse efeito do Dunning-Kruger, Tito, seja o que gere essa sensação de perdido, não sei. Por falar em perdido, tem umas pessoas, inclusive... Não vou... Cita ou não cita, Raquel? Fala ou não fala? Você vai contar. Conta ou não conta, Raquel? Vou fazer o quê agora, né? Se ela não contar, eu conto. Eu vou fazer o quê agora? A galera não tá entendendo a piada interna. Raquelzinha, né? Raquel já foi zoada porque foi chamada de Raquelzinha. Raquel Tanurkov tem um apelido secreto. Tenho. Você sabe, Tito, qual que é o apelido secreto de Raquel Tanurkov? Não sei, mas eu tô doido pra saber agora. É aquele comecinho daquela série famosa chamada Lost. É Lost. Então, estamos falando sobre perdidos aqui. Eu quero saber a história de Lost com agilidade. Como ela se achou na agilidade? Como se achou? Pois é, gente. Eu fui descoberta aqui, né? Exposed. Mas eu amei, porque acabei de perceber aqui, quase uma sessão de terapia, né, gente? Que eu nunca estive perdida. Eu só estava explorando. Olha que lindo. Eu estava explorando. Mas meu apelido surgiu na faculdade exatamente por isso, porque eu começava ali alguma coisa, começava a procurar, tal, me interessava, ia, conhecia, tal, não sei o que, aí na hora eu chegava ali a alguma conclusão e tal, e falava, agora eu quero aprender outra coisa. E sempre naveguei em diferentes mares, assim. E aí tem dois pontos interessantes, eu acho que do como eu comecei com agilidade, porque quando eu comecei a trabalhar, a gente já falou também aqui antes, né, do nosso papinho antes, que eu sou a novinha da K21, né? Então, quando eu entrei no mundo corporativo... Vai ter que tocar funk agora, é isso mesmo, Raquel? É obrigatório tocar funk? Nossa, pelo amor de Deus, o editor vai me zoar sim ou com certeza. Bora, Léo, bota fé em você. Novinha, você é uma flor, filho do cabrum se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão, ladrão lembra você que roubou meu coração. No, God, please, no! No!
Mas quando eu comecei a trabalhar, a agilidade já existia no mercado, né? Não era uma coisa do tipo ninguém sabe se é de comer ou de passar no cabelo. Então, eu comecei a trabalhar numa empresa que já falava sobre isso, mas eu trabalhava no RH, então eu tava longe e perto, né? Eu tinha que olhar para as pessoas e pensar como que elas estão lidando com essa transformação de cultura, mas por um outro lado eu não vivenciava a agilidade, né, no meu dia a dia. Eu só ficava ali de longe tentando ajudar as pessoas a ficarem um pouco mais calmas com o processo, né, de estar mudando e tal, mas eu não vivia. E aí depois de alguns anos, continuei no RH, eu tive uma oportunidade de migrar minha carreira para TI. E aí eu me senti como o Lucas falou, né? Eu me senti assim, putz, vou mudar de novo? Porque dentro do RH eu já tinha mudado de área algumas vezes. E a gente vem de um padrão onde as pessoas aprenderam a ser especialistas na carreira, né? E aí eu tava bem começando naquela fase de tipo, tô crescendo de cargo e tal. E aí você fala, putz, vou pivotar tudo mesmo? E fazer um treco diferentão pra explorar de novo? Aí eu falei, vou, porque assim, né? Não tem nada melhor na vida do que aprender algo novo. Pelo menos pra uma pessoa que o apelido é Lost. Então, assim, foi um processo, talvez um pouco menos doloroso, porque eu já conhecia talvez a coisa mais importante da agilidade, que é o tal do mindset. Então, isso era algo que eu já tinha estudado, já conhecia há algum tempo. Mas na hora que eu entrei pro jogo mesmo, né, que eu ajudava ali os times de tecnologia, fazia meio que um processo entre negócios e tecnologia. Então, ajudava a traduzir as demandas, não existia o PO, né, nesse lugar que eu trabalhava. Então, era mais ou menos por aí, dizer assim, né, ajudava a traduzir, ficava ali meio um PO proxy. Mas eu só fui descobrir isso também quando eu me deparei com as outras pessoas que conheciam mais ainda de agilidade. Voltei a me sentir perdida de novo, mas sempre num processo de aprendizado, né? Que eu acho que esse é o ponto no fim das contas, que é o que a gente fala tanto da agilidade, que é a melhoria contínua. Então, no fim, a cada coisa nova com a qual eu me deparava, eu aprendia e melhorava. E foi assim que eu virei uma agilista sem nem perceber que eu estava virando uma agilista. Né? Automaticamente saiu do outro lado. Aí na hora que eu vi, alguém da K21 me conheceu e falou, viu, mas você é agilista. Eu falei, menino, imagina, eu não, eu tô ali fazendo um treco ali e tal, e tô vivendo. Não, mas isso é agilidade. Nossa, então, né, vamos ver o que vai rolar. E vim explorar um mundo novo. Você sabe Falei que tem... demais, palestrinha? Nada, porque tem duas coisas aí, quando você falava, que me vieram à cabeça muito forte, assim, que acho que tem muito a ver com esse papo de como começar na agilidade, e a primeira é o vocabulário, né, que a gente usa. Inclusive, já teve, assim, eu tento tomar cuidado com isso no Love the Problem, mas é muito, muito, muito difícil isso, porque tem coisa que já tá no nosso dia a dia, e a gente parte do pressuposto que todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo vai entender, e o vocabulário, às vezes, já gera uma barreira de entrada muito grande, né, então, por exemplo, a gente está falando aqui há alguns minutos já, e quem ouve esse podcast para entender como começar na agilidade, tipo, eu queria mesmo começar na agilidade, deixa eu ouvir aqui o podcast sobre como começar na agilidade. Já se ferrou, porque a gente não falou nem o que é agilidade. E aí a pessoa, tipo, agilidade, e a gente não sabe o que é agilidade. E aí, talvez, o que eu tento fazer, né, sobre isso, para ir do problema, para da solução. O que eu tento fazer é um lance de não falar sobre o nome e falar mais sobre os efeitos da coisa, né? Então, eu, por exemplo, e deixa isso daqui eternizado aí, ó, vou começar aqui, um discurso rápido que você pode eternizar para todas as pessoas com as quais você vai falar sobre agilidade, mas ainda não sabem o que é agilidade, que é, quando eu, Lula, da K21, ou quando pessoas da K21 estão falando sobre agilidade, elas estão falando sobre 3 coisas, basicamente, certo? A primeira coisa é você ter foco no seu cliente, foco no seu consumidor, certo? Primeira coisa, foco no seu cliente, foco no seu consumidor. A segunda coisa é você conseguir entender o que esse consumidor, o que esse cliente está achando do serviço que você está fazendo o quanto antes, para você se adaptar
adaptar. Terceira coisa é você continuar fazendo isso cada vez mais vezes a ponto de continuar melhorando. É isso que a gente chama de agilidade. Então, foco no cliente com o feedback sobre o que você está fazendo, o que você está oferecendo para esse cliente o quanto antes e melhorando cada vez mais. Se você fizer essas 3 coisas continuamente, tanto faz o termo que estão usando aí, tanto faz se é Scrum, se é Kanban, se é XP, se é Scrum Master, se é qualquer coisa, se é batata, né, como o Tito colocou aí. E a sua missão é começar a falar sobre isso sem precisar usar o termo que exclui. Porque a partir do momento que você usa um vocabulário que a outra pessoa não entende, você já está excluindo, né? Então, quando você fala, por exemplo, e aí eu peguei aqui, Raquel, uma que eu uso direto, acho que eu já fiz aqui com Scrum Master, eu falei, você falou PO, e a gente já tá usando termos aqui rebuscados, às vezes a gente vai falar de OKR, a gente vai falar de não sei o que lá, Brubbles, e a galera fala, foda-se, não é pra mim, né? Valeu, tô dropando. Eu desisto. Vou ouvir outro podcast, né? Porque esse não é pra mim. Posso dar 2 passos pra trás então, ô Lula? Pode, cuidado pra não cair, mas pode. O que acontece? Eu gostaria de falar de agilidade num conceito mais amplo da coisa, né? Porque isso que você falou é um conceito que a gente usa de agilidade para o mercado de trabalho, quando a gente quer lá dentro da empresa performar enquanto agilistas ou pessoas que fazem parte de um time ágil e etc. Mas quando a gente fala de agilidade propriamente dita na sua essência, eu acho que qualquer pessoa pode ser agilista, né? Até uma mãe, por exemplo, de certa maneira é uma agilista, porque a agilidade tem muito a ver com você tratar as coisas e qualquer contexto como uma oportunidade para você aprender, e tudo que está realizado, tudo que tem envolvido ali com aquela oportunidade, você trata com muita transparência, você trata com muito respeito, você tem uma escutativa, você experimenta coisas, e quando você está aberto a esse tipo de pensamento, independente do que você está fazendo, né, uma filosofia, como eu falei antes, você já está praticando agilidade. Para isso, para você dar um pulo para uma carreira, para a parte profissional, que é o que você falou, de foco ao cliente, de aprendizado, melhoria contínua e etc, é um pulo, porque a base você já tem. Agora, se você estiver muito focado nesses 3 pilares, mas não estiver vivendo os valores, né, os princípios, etc, você provavelmente é aquele lobo na pele de cordeiro, né, que você aparenta tá lá bonitinho, mas por dentro não tá legal. Nossa, Tito, você pegou no cerne da coisa, porque quando você falou essência, essência, me iluminou aqui, ó, surgiu um raio de sol. Porque não foi à toa que a gente chamou o Nath aqui para gravar esse programa com a gente, né? Assim, tem 2 motivos principais. Para quem não conhece Nath, tem 2 motivos principais, que é, primeiro, Nath é alguém que, de certa forma, tá passando por esse processo de começar com agilidade, porque ela tá em uma área que tá cada vez mais falando sobre agilidade. Finalmente, meu Deus do céu, RH está falando sobre agilidade, viva, glória a Deus. E Nath também é especialista, conhece bastante sobre esse lance de inclusão, né? Sobre esse lance de pessoas chegando. E, Tito, no final, pra mim, assim, e esse é um insight que eu tive conversando com vocês. Inclusão tem muito a ver com você trabalhar em cima da essência da coisa, né? Da coisa, da pessoa, você trabalhar em cima da essência do que tá acontecendo, mas a Nath pode me corrigir se eu estiver falando merda. Antes de eu te corrigir se você estiver falando merda, eu acho que é legal eu também trazer um pouco da minha história para as pessoas entenderem quem sou eu na fila da boate, né? Bom, eu também tive várias mudanças de carreira, como vocês, assim, eu comecei novinha na área de tecnologia, entendi que não sirvo pra isso, meu negócio é gente, e aí segui uma carreira na área de sustentabilidade por muitos anos, e aí há 3 anos eu trabalho com direitos humanos, diversidade e inclusão. E aí quando você trabalha com um propósito, é muito tesão, cara, porque você quer mudar o mundo, e aí você quer abraçar tudo, e você quer resolver todos os problemas do mundo. E aí eu me vi mergulhando em um monte de coisa, de processos, de coisas legais e não sei o que, e não entregando nada. Tipo, eu começava as coisas, me perdia, aí eu começava a fazer outra coisa e tal, e aí eu falei, cara, no final do dia, o que é realmente eu tô mudando? E foi quando na empresa começaram essas conversas de transformação ágil, RH ágil, né? Essa transformação começou com Raquel Tanurkov, né? Na equipe que ela trabalhava antes em tecnologia, enfim. E agora vem chegando no RH, né? De uma maneira mais estruturada, mas a gente começou a fazer dentro da nossa equipe, mesmo que o RH como um todo ainda não esteja dentro de um processo ágil. E aí eu comecei a entender como eu priorizo as minhas
coisas, né? Então, eu tenho 50 coisas que eu quero fazer. Legal, mas o que eu vou fazer essa semana? Tantas coisas eu consegui entregar. Tá, mas e hoje? Qual que vai ser a entrega que eu vou fazer hoje? O que será que os meus colegas estão fazendo? Porque, querendo ou não, dentro de uma equipe, um depende do outro, uma entrega tá interdependente da outra, apesar que cada um tem o seu projeto, a gente não trabalha como, né, eu sou péssima com os termos de agilidade, que pode ser um Scrum, uma Squad, os Brubbles. Whatever. Os Brubbles ali do rolê, que todo mundo tá focado num projeto, não, ali cada pessoa tá focada num projeto, mas em algum momento as linhas se cruzam. E aí a gente tem o quê? As dailies. E aí todo mundo sabe o que tá rolando no projeto de todo mundo. E, cara, isso tem me ajudado tanto a conseguir organizar a minha cabeça, porque a minha cabeça é uma zona de conexões e coisas sem fim. Mas eu consigo, tipo, só por hoje, por essas 9 horas de trabalho, eu vou focar nisso. Se eu terminar antes, eu já começo um próximo passo. Se não, é isso que eu vou fazer e amanhã a gente recomeça. Então, mesmo não sendo uma agilista ou não estando numa diretoria hoje que tá 100% voltada para transformação ágil, a agilidade já transformou como eu lido com as minhas coisas de trabalho e tenho levado isso também pra minha vida pessoal, né? Porque quando a gente fala de essência, né, já pulando pra outra pergunta, todos nós somos seres indivisíveis, né? Então a gente não consegue ser uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho, uma pessoa no relacionamento, somos todos um só. Então eu acho que esse princípio de agilidade, de conexões, de trocas, de organização, ela acaba impactando não só as suas entregas de projetos no trabalho, mas como você organiza a sua vida, né? Pelo menos, assim, essa tem sido a minha experiência nesse momento que eu tô passando por essa transformação ágil. Gente, eu tô aqui o quê? Emocionada. Eu chorei aqui, entendeu? O Tito falando... Gente, me dá 2 segundos que eu vou pegar um lencinho pra tirar a lágrima que tá escorrendo no suor masculino dos olhos. É um misto de orgulho com, sabe, assim, uma coisa... Mas na minha cabeça as coisas se conectam muito, porque exatamente o que o Tito falou de você viver aquilo, né, na sua vida, o quanto é mais fácil quando aquilo faz parte do que você é, independente. E aí eu acho que isso teve tudo a ver com a minha descoberta de ser agilista, porque eu não me enxergava agilista, mas eu era, porque na minha vida eu já tomava decisões assim, eu já usava os princípios, né, do manifesto ágil, que é algo que, querendo ou não, guia nossas vidas, né. Na hora que eu olhei para aquilo e eu olhei para mim, tudo se conversava de uma forma muito boa, então foi muito mais simples, né, porque conecta com tudo isso, né, conecta com a essência de quem você é, com também se conhecer, saber quem é você na fila do pão, o que você faz, como que você ajuda, como que você contribui, né, vai passando por todas essas coisas a ponto de você falar, putz, um boom, sabe, pá, é isso, e aí vem aquele insight da vida, assim, mas... Acho que o mais impagável é você conseguir olhar pra alguma coisa que tem tudo a ver com você e viver ela no seu dia a dia, que é o lance, no final das contas, da essência, assim, sabe? E ver aquilo melhorando... De propósito. E ver aquilo melhorando a sua vida pessoal, a vida das pessoas do trabalho, ver aquilo melhorando a vida de todo mundo, assim, sabe? Mas posso trazer um conflito, Raquel? Um conflito que me incomoda intimamente, porque... vou contextualizar primeiro, né? Acho que a Nath e o Tito falando, pô, comecei trabalhando e tal, mais próximo da computação, né, da engenharia em si, e aí eu fui me descobrindo em outras áreas e tudo mais, e eu sou um cara que não se descobriu em outras áreas, eu sou um cara que ainda gosta mais de código do que de pessoas. Sim, eu assumo. Código é muito menos complexo, código funcionou, não funcionou. Pessoa não, né? Pessoa tem toda uma complexidade inerente e tal. Então, sim, gente, confesso, eu gosto mais de código do que de pessoas, mas pessoas são necessárias para fazer código, então estou aqui conversando com elas. Mas o que me incomoda dentro dessa novela toda? Hoje, quando eu vou me apresentar, eu me apresento como o quê? Porque eu sou desenvolvedor? Eu sou uma pessoa que desenvolve software. Profissionalmente, todos os dias, segunda a sexta? Não. Dou meus pulos aqui, com código aqui, outro ali e tal, mas parei de desenvolver profissionalmente há algum tempinho, porque hoje eu tô focado em
algumas outras coisas. Eu sou agilista? Pô, não sei, eu acho que eu sou, sei lá, eu vivo agilidade no meu dia a dia, né? Tudo isso que vocês falaram faz muito parte de mim, da minha essência. Talvez eu seja, mas pô, sei lá, se eu falar agilista, o que eles vão entender, né? Minha mãe não entenderia porra nenhuma. Eu sou consultor, pô, consultor já pede um terno e uma gravata, né? Assim, pede cagar regra, né? Você tem que falar, vai fazer assim, pronto. Não sou muito eu. Eu sou professor? Pô, professor. Podcaster. Então, eu tenho me apresentado como host do Love the Problem, Nath. Isso daí resolveu minha vida. Aqui eu sou host do Love the Problem, ponto. Agora, qual que é o meu incômodo nisso tudo, né? E enquanto vocês foram falando, eu me encontrei muito nesse lance de essência que vocês falaram. Eu gostei demais, porque pega lá do que o Tito falou do começo, de enxergar muito mais como valores sendo colocados em prática, mais do que práticas que não expressam valores, ó. Isso daqui foi... Dá replay aí, porque... Foi muito filosófica. Que isso? Forte, né? Ficou forte. Nada. No final, quando der o replay, você vai ver que foi pra fora, assim. Não teve noção nenhuma que eu falei. De enxergar muito mais como valores sendo colocados em prática, mais do que práticas que não expressam valores, ó. Mas no final mesmo, a gente acaba caindo em rótulos, né? E rótulos... Talvez eles contrastem um pouco com a essência. E pra quem tá chegando agora na agilidade, se encontrar dentro de rótulos é muito ruim, né? Tipo, você entrar numa corrida por um label, por uma tag, né? Por um adesivinho colado assim, uma badge, né? Um broche colado no seu uniformezinho de escoteiro, talvez... escoteiro já é outro rótulo. Fudeu. Tô perdido, me ajuda. Rótulos e a essência da coisa. Rótulos e a essência da coisa. Cara, sabe por que isso te incomoda, eu acho? Imagina que você tá chegando num evento e às vezes nesses eventos as pessoas colocam um crachazinho, né? Ou colam na sua blusa, ou tem um crachazinho. A quantidade de coisas que definem quem é o Lula não cabe num pedacinho de papel. Olha, que coisa... que coisa... Meu Deus do céu. Que rótulos? O problema é que a gente, como ser humano, como sociedade, a gente tá ainda num ponto que os rótulos ainda são necessários pra gente poder entender os problemas de cada caixinha, vamos dizer assim. Ô, Nath, eu achei que você ia falar os rótulos ainda são necessários pra gente conseguir atualizar o LinkedIn. A gente conseguir procurar os trampos no LinkedIn. Também, né? Desculpa, você tava no modo discurso foda, assim, e eu caguei tudo. Volta. Os rótulos são necessários. Eles são necessários ainda, tá? Mas a gente tem trabalhado pra que eles um dia deixem de existir. Só que a gente precisa ainda, como seres humanos, pra conseguir entender algumas camadas de problemas da sociedade em que os rótulos são precisos pra que você consiga, tipo, entender coisas como racismo, como machismo, né? Como LGBTfobia. Capacitismo, que agora essa palavra, dizem que chegou agora no Brasil, né, Tito, essa palavra. Então, o que não pode definir é você deixar essas pessoas, generalizar essas pessoas por conta de alguma dessas caixinhas. Você coloca o Lula nessa caixinha e você define que o Lula é só isso, ou que a Raquel é só aquilo. Não, é isso e aquilo, né? E aí a gente começa a expandir a nossa consciência, as nossas conexões. Muito bom, né? Tem um post-it que tá colado na minha parede aqui o tempo todo. Na verdade são dois, porque eu anotei 2 vezes a mesma coisa, porque eu achei que eu não tinha anotado. Em dias diferentes, assim. E agora tá os 2 colados. Já vou mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo Vergara, que foi quem me ensinou isso, que é transcender e incluir, Nath. Então o tempo todo é transcender e incluir e não só mudar de caixinha. De caixinha e não só mudar desse pra lá. Sensacional. Exatamente. E a Nath me ensinou uma coisa que é: o que não tem nome não existe. E eu nunca mais esqueci disso. Porque é muito real, né? Quando a gente não nomeia as coisas, elas também, de alguma forma, ficam... E tem tudo a ver também com coisas que a gente fala na agilidade, né? Que é a visibilidade. Que tem tudo a ver com a história que o Tito contou ali do... Tá, como que era, Tito, quando tinha um monte de post-it na parede? Porque, afinal de contas, o que a gente tá gerando é visibilidade, né? E é perfeito, porque não tem problema você se colocar em uma caixinha ou passar a deixar visível algo que não era.
ou que você não podia, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas se você não se coloca nesse lugar de transcender e incluir, né? E aí eu vou fazer um relato polêmico, mas eu quero ver quem nunca passou por isso, que é tipo assim, quando a pessoa da agilidade, o bambam da agilidade, né? Chega lá, o tiozão tradicional... Tô estereotipando aqui, pessoal, ao vivo pra vocês, porque eu não consigo. Só pra ganhar uns haters aqui, manda bala, Sussa. Sei lá, a pessoa que é mais tradicional, trabalhou muito tempo... Não, manda, pode estereotipar mesmo, manda bala. Posso estereotipar? A gente assume o risco. Finge que é uma persona. Isso, não é você que está ouvindo, que fique claro, manda bala, Raquel. Mas é a pessoa tradicional que trabalhou muito tempo com isso, e aí tá lá um monte de agilista no corredor, curtindo aquela vibe de tipo, vamos achar o gargalo deste fluxo, galera, e tal. E aí chega, né, aquela pessoa mais tradicional. Sou eu, caralho, sou eu, ela tá falando de mim. Aí chega a pessoa mais tradicional. Continua. Aí tem esse lugar dos agilistas, nossa, super legais e descolados, não transcenderem e incluírem o tiozão tradicional. Ou, tipo, qualquer pessoa, aquela pessoa, sei lá, que não tá entendendo por que você tá em pé na frente de uma parede. Porque acontece, hoje em dia não mais, né, galera? Mas, assim, acontecia. Acontece. Não, é porque agora as pessoas não entendem porque você tá usando o Trello, mas na parede não vai rolar mais, né? Beleza, faz sentido. Calma, esse podcast pode estar sendo ouvido em 2035, um ano depois da gente ter acabado de sair da quarentena. Gente, agora o que a Raquel tava falando, eu lembrei, como eu falei, eu sou entusiasta, né, de neurociência, e a neurociência explica que hoje tem pelo menos 83 tipos de vieses cognitivos no nosso cérebro. E aí um deles que eu tenho estudado mais chama viés da confirmação, que é toda lacuna de resposta, de problema que é novo, que você nunca entendeu, nunca precisou resolver ou viver, o cérebro vai buscar lá no HD, na memória, algo que se assemelha, que alguém te contou, que você aprendeu em algum momento da vida, pra ele confirmar essa lacuna que tá faltando. E aí é esse momento em que a gente cria os estereótipos e as generalizações. Então, aquela coisa de, todo preto é bom de bola, a mulher é o sexo frágil, o tiozinho padrãozinho. E esse é o grande perigo, né, de quando a gente fala de estereotipar. Acho que até o Tito pode falar um pouco mais do que eu de lugar de fala, assim, sobre essa questão, quando a gente fala sobre capacitismo, do perigo da gente não fazer as corretas conexões, assim. Ô Nath, eu posso então fazer, já que você jogou a bola pro Tito, eu vou interceptar o passe e fazer de novo, somar, né? Vou transcender e incluir aqui na passada de bola pro Tito, porque o que eu queria saber, Tito, é curiosidade mesmo, né? Assim, de quem não esteve com você nesse período todo que você contou. Eu cheguei, já era tarde, o Tito já tava chafurdando na agilidade, assim, tranquilamente, ó, rolando e adorando tudo isso que tava acontecendo. Então, o que eu queria saber, Tito, é como foi pra você, enquanto alguém que se entende como pessoa com deficiência visual, tá entrando na agilidade e tentando transcender nisso, mas também incluindo o que você já é, o que você já pratica, o que você já faz dentro desse turbilhão de coisas, porque quando a gente fala de uma pessoa padrãozão total, assim, uma pessoa que já seguiu um trilhozinho padrão e tá começando a entrar na agilidade, a gente já sabe que tem alguns desafios aí pela frente, né? Quais foram os desafios que você enfrentou, assim, além desses já corriqueiros? Se você quiser falar também, né, Tito? Interceptei o passe aqui. Cara, dá pra linkar. Você me jogou. A bola tava mais leve, agora você colocou uma bola de chumbo, né? Tá mais difícil de fazer aqui a embaixadinha, mas vamos lá. Exatamente. Aquelas bolas Metsi que fala, né? Aquelas bem pesadas que pesam, sei lá, 20 quilos. Chuta essa, Tito. A gente vai empurrando todo mundo junto aos pouquinhos aqui, Tito. Bora, força. Cara, vamos tentar conectar tudo isso aí. Acho que dá pra conectar agora desde o início do podcast.
podcast, né? O que acontece? Não sei se todo mundo aqui entende, né? Me conhece, mas eu sou cego. O Lula falou o termo maior, né, de todos e o mais formal, que é a pessoa com deficiência visual. Mas pode chamar de cego mesmo. O que acontece? A gente tem algumas limitações? Sim, toda pessoa tem limitação. Toda pessoa tem o seu contexto. Só que a gente precisa ser lembrado. Tanto quando a gente vai falar, assim, de rótulos, que a Nath falou antes, né? Falou ali, pô, de LGBTfobia, de machismo, de não sei o quê. Cara, eu não consigo abrir um dia numa rede social que não tenha um desses termos, mas as pessoas sempre esquecem do capacitismo. Ser esquecido nesse sentido também faz parte do estigma, faz parte desses rótulos que as pessoas colocam e frequentemente deixam de colocar. Porque quando você rotula, é difícil rotular tudo. E você costuma rotular o que você tem mais contato. Se você parar pra pensar, quantas pessoas com deficiência você conhece? Qualquer pessoa com deficiência, tá, o Lula? Por exemplo, você conhece? Uma, que me vem à cabeça, uma. Então. Que vocês conhecem também, por acaso. Que tá no podcast, por um acaso. Se você extrapolar isso, a quantidade de pessoas é muito pequena. Então você traz aquele contexto de uma pessoa ou de nenhuma pessoa pra começar a trazer julgamentos. E o tema acaba não sendo usado, não sendo tratado. E quando você fala de, transição de carreira e não sei o que, e agilidade, falando um pouquinho da teoria de Maslow, né, você pode colocar no backstage, uma das principais coisas que a gente lida ali na base é a necessidade fisiológica. Beleza, as minhas estão atendidas? Estão. Vamos pra segurança? Como que eu me sinto seguro? Beleza. Depois vamos pra questão social, eu estar inserido numa sociedade, depois autorrealização, depois propósito? Tranquilo. Olha que engraçado, lá no início do podcast a gente falou muito de propósito, mas normalmente quando a gente tá ali na minoria e tá sendo esquecido e não tem o nosso tema sendo tratado, tem empresa falando, cara, você é cego, você não vai conseguir lidar com um quadro Kanban, você não vai conseguir ver um Cumulative Flow Diagram, você talvez não consiga lidar com um cliente porque a gente é uma consultoria que não sei o que, não vai conseguir ir pra um cliente sozinho, enfim, é um monte de estigmas que colocam em você, a segurança da gente tá ali ameaçada toda hora. Então como que a gente faz, às vezes, uma transição de carreira focando em propósito, autorrealização, me entender se a minha segurança tá ameaçada? E isso não só depois da transição, né? Às vezes, dependendo do contexto da minoria em que você tá, pode ser que seja mulher, pode ser que seja negro, pode ser que seja uma pessoa com deficiência, enfim, tem N contextos em que a sua segurança diariamente é ameaçada. E aí você fica, caramba, normalmente pessoas que são padrãozinho, igual o Lula brincou antes, são as pessoas que mais conseguem se manter no nível de propósito de autorrealização, porque elas não têm que ficar se preocupando com a segurança delas todas as vezes. Então, sim, eu consegui mudar de carreira, mas sim, todo dia eu fico ali pensando na minha segurança, do tipo, cara, meu time tá me vendo de uma forma legal? Será que eu tô agradando eles na parte social? Será que eu tô me sentindo seguro? Será que tem algum conhecimento ou ainda tô perdido? Eu preciso estudar mais coisa pra talvez suprir um gap que a sociedade diz que é um gap, que não é normal, que é errado, que é estranho, que é defeituoso. Que, na verdade, eu não acho que é, porque a gente rotulou, mas, cara, o rótulo que define o título, né? Não é só a deficiência. Isso é só um rótulozinho. Tem tantas outras coisas, mas ainda assim ele é uma coisa que fica ali de vez em quando abalando a segurança e tem que ser tratado. Não dá pra fazer um crachazinho só com PCD, né, Tito? Não dá. O crachá é muito pequeno pra isso. Tem muito mais coisa. E volta na integralidade, né? Você te resumiu assim, tá? Exato. E volta pra integralidade que a Nath falou. Ó, não fui eu que citei, hein, Tito? Não. Que fique claro aqui. Não fui Gravaram isso? Não foi o Lula. Não fui eu que citei o Frederic Laloux aqui, o livro Reinventando as Organizações, que tá lá no k21.link/Love the Problem, pra você pegar e ler e entender o que a gente quer dizer com integralidade, que merece um episódio até à parte, né, Tito, agora? Justo, muito. Mas feito esse parênteses aqui, Tito, você ia falar sobre integralidade, desculpa. A Nath, ela falou ali, né, de cara, eu sou a Nath do trabalho, a Nath do pessoal, a Nath do relacionamento. Cara, alguma pessoa com deficiência, a mulher é a mulher do relacionamento, é a mulher profissional, é a mulher que pode ser presidente, CEO, CTO, é o PCD ali. Eu sou o mesmo PCD no trabalho, o mesmo nas relações, o mesmo em casa, que lava a louça, que tem que fazer faxina. Cara, é um conjunto de atividade. O fato de eu ter uma característica, um rótulozinho, não faz com que eu tire as outras coisas que eu preciso fazer ou ser. Só talvez eu precise me adaptar. Exatamente. É isso que a gente chama de crença limitante, né? As pessoas que não te conhecem, não se propõem a conhecer a sua essência, né? Quem é você como ser humano e a composição de toda a sua história, ela te limita ao que ela tá vendo ou o que ela sabe de você. E aí, quando ela limita isso, ela limita todo o seu potencial. E ela não deixa com que
você passe pra entregar muito mais do que ela pode, né? A potência dela como ser humano, assim. Posso ser muito escrota? Por favor. Só se for muito mesmo. Pouco não pode. Não, tipo assim, eu vou ser escrotona, porque nós tá falando numa coisa assim, a gente tá falando de uma coisa profunda, humana e tal, mas, cara, toda vez que a gente apresenta agilidade pra alguém que nunca viu, eu gostaria que a pessoa pensasse por essa mesma perspectiva, Nath. Que é tipo, eu só tô olhando pra algo novo, não coloca numa caixa e tenta descobrir mais pra você entender todo o potencial que isso pode te entregar, sabe? Então é louco, porque volta tudo lá atrás, que é tipo a pergunta: qual é o problema que você enfrenta quando você começa algo novo, conhece alguém novo e conhece algo diferente no final das contas, né? E aí, sei lá, pra mim foi um boom aqui, porque conectou com o que o Tito falou da segurança, né? Que é tipo, esse é o maior problema, né? Você volta a tá tendo que resolver a sua issue de segurança, o seu problema de segurança. Tá na base da pirâmide. Tá na base da pirâmide, né? Você sabe, Raquel, que também me explodiu a cabeça aqui, conectando com outro assunto que eu ouvi da Silvana no Link Off São Paulo, nesses últimos meses aqui, que no final talvez o maior problema e o que essa pessoa que tá tentando fazer o depara, usando esses vieses cognitivos para encaixar o que já conhece nisso que tá descobrindo, no final talvez o maior problema que a gente tenha que resolver é a sensação de não pertencimento, né? Então, como começar na agilidade, talvez a ideia central nesse momento que a gente precisa começar a pensar e resolver é como que a gente consegue gerar um senso de pertencimento para quem tá chegando agora, sabe? Boa. Dado que essa pessoa é uma pessoa integral, dado que essa pessoa não é simplesmente um rótulo único, não é simplesmente o gestor de projetos, sabe? O gerente de projetos, não é simplesmente vou usar aqui estereótipos, né? Não é simplesmente a moça do RH, não é simplesmente o rapazinho da TI, não é simplesmente a pessoa X. Então, talvez, voltando lá na pergunta inicial do podcast, desse episódio, a ideia é, tipo, como que eu consigo acelerar essa curva de sensação de pertencimento, né? Que é tão prejudicada por barreiras como as que o Tito colocou, né? Então, a Silvana me falou no Link Off que, às vezes, ela chega em alguns lugares e ela pergunta, pô, será que é pra mim isso daqui? Será que eu devia estar aqui? Será que eu falo essa língua? Será que essa é a minha patota? Será que essa é a minha turma? Então, como começar com agilidade? Vamos inaugurar aqui sessão de dicas de como começar com agilidade, e eu vou começar com a minha primeira dica. Ô Lula, antes de você começar com a dica, eu só queria trazer as dicas, eu queria te falar uma coisa, assim, que você falou de problema e de solução, né? A gente fala muito nas discussões de diversidade e inclusão que se você é parte do problema, você tem que ser parte da solução. Uou. Então, quando você... acho que talvez a primeira dica das dicas é... Já começou, né? Começou sem começar, mas começou. Quando você reconhecer um problema, reconheça como você pode ser parte da solução do problema. Não ficar só pensando nele. Isso tem muito a ver com reinventando as organizações de novo, mas eu não vou citar a Lula, não vou falar que quem traz uma tensão é quem deveria tomar frente para começar a resolver essa tensão. Da proposta de solução. Isso, né? Não vou falar sobre isso, vou pular essa parte. Fala sobre autorresponsabilidade, então não fala sobre o livro. Vamos falar de autorresponsabilidade. Muito bom, então a primeira dica da Nath é dica para quem tá começando e para quem já está, né? Vale para os dois lados essa autorresponsabilidade. Eu vou trazer uma dica aqui, Nath, que me ajudou muito e que vocês chegaram a citar durante o episódio, que é a busca por pioneiros, né? Você falou, por exemplo, a Raquel começou um movimento e eu entrei nesse movimento e depois e tal. Essa busca por pioneiros me ajudou muito, muito, muito quando eu fui começar com agilidade, assim. Então eu procurei referências, né? E referências concretas, referências que me brilhavam o olho, assim, que me faziam ficar mais inspirado para conseguir perseguir um propósito maior
maior, né? Então, busque pioneiros, busque referências, busque fontes de inspiração. Essa é a minha dica. Quem vem com mais dicas aí? Cara, eu quero dar uma dica de você começar a olhar pra você e pra tudo que tá ao seu redor com respeito. Pode parecer muito profundo, muito papo de coach de quem quer abraçar a árvore, tá? Ô, Tito, você respeita os abraçadores de árvore, velho. Respeita, até porque eu sou um, tá? Tô sofrendo na pandemia que não pode sair pra abraçar. Não, nenhuma arvorezinha, cara. Não tem, tá fácil, não. Tem nem plantinha. É respeito no sentido de, cara, respeita até os seus limites. Se você se sentir perdido, limita a quantidade de coisas que você tem que aprender. Fatia, respeita que você é uma pessoa que tem suas limitações. Respeita as pessoas que estão ali trocando, que estão te questionando. Tenta respeitar os treinadores, né? Que quando você for fazer um curso. Respeita a sua saúde financeira, né? Porque também não dá pra sair pagando tudo. Até certificação, a gente às vezes coloca um peso muito grande em certificação. Então, assim, lembrar realmente do manifesto e respeitar ele. As pessoas, as interações dela, você com você mesmo, importa mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que quando a gente vai nisso, o caminho se torna tão mais suave. E aí a gente para de querer chegar em um lugar e começa a tentar aproveitar a jornada. Sensacional. Porque quando a gente aprende, isso é divertido. Se aprender agilidade e colocar na prática hoje mesmo, né, no dia seguinte, se torna uma coisa muito gostosa. E aí torna o caminho tão fácil, daqui a pouco você tá assim, voando. Muito bom. É a dica da dica, né, Tito? Sensacional. Você falou sobre respeito e dentro de respeito você falou sobre aproveitar a jornada. Então, double dica aí do Tito, sensacional. Nossa, muito bom. Eu vou fazer a mesma linha de 8.000 dicas, talvez não dê pra entender nada, mas seja o que Deus quiser. Eu acho que existe um lugar que eu descobri recentemente, tem muito a ver com o que o Tito falou, que é da autoempatia, que é também tem muito a ver com respeito, mas normalmente a gente fala de praticar a empatia pelo outro, né? Que eu também acho que é muito importante. Então, se você é o agilista super cool que tá falando sobre os gargalos do fluxo, né? Respeite o outro, entenda o outro, o lugar dele, transcenda e inclua, mas também respeite você, né? Como indivíduo, toda a sua história, ao invés de tentar jogar no lixo tudo que você viveu antes, né? Transcenda e inclua também dentro de você. Respeite sua história, né? Exato, eu nunca vou deixar de ser a mocinha do RH, porque eu amo ter sido a mocinha do RH. Foi o que me fez chegar até aqui. Então, assim, eu transcendi e incluí um papel novo, que afinal de contas, papéis não são tudo o que a gente é. A gente pode, não vamos falar de nada, de reventando nada disso. Mas você está atuando num papel, você está energizando um papel em um dado momento, não significa que você vai fazer isso pro resto da sua vida, né? Uhum. Então, eu acho que conectando tudo, porque é nesse lugar, né? Transcenda e inclua com você mesmo. Não tente jogar no lixo para ser algo que a sociedade gostaria que você fosse, né? Porque está todo mundo sendo agilista, tá na moda, vou lá, você e tal. Se respeite, como o Tito falou, transcenda e inclua, porque o que você tem de diferente é o que te faz especial, no final das contas, né? Antes da Nath falar, eu posso dar só uma complementada bem rápida. Deu um estalo na minha cabeça quando a Raquel falou, porque ela falou coisas do meu livro favorito, que é meu livro de mesinha de cabeceira, que é o quê? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Uou! Poder da vulnerabilidade, TED Talk também. Poder da vulnerabilidade. Como que você vai se olhar, ter uma pessoa assim, e essa pessoa vai incluir, transcender, se ela não se expor também como vulnerável e alguém alcançável? Como que a pessoa que tá ali aprendendo e tal, que não sei o que, vai se autorrespeitar se ela olhar pra trajetória dela e não tiver vergonha ou culpa das coisas que ela fez? Então aí fica uma dica de, independente do que a gente faz hoje ou vai fazer amanhã, independente de qualquer coisa, todos nós temos valor e merecemos ser amados e respeitados, enfim. Tá nesse livro, super recomendo, vai estar lá no backstage. Uma salva de palmas pra Lucas, Tito e Raquel. Que dupla, senhores, que dupla, mas essa dupla é mais que uma dupla, porque Nath também eu sei que tem aí... Essa dupla é um trio. Tá na agulha, né, Nath? Manda, Nath, manda. Nossa, gente, eu fiz várias conexões aqui na minha cabeça. Eu acho assim, que todo estereótipo, todo preconceito, ele nasce de falta de conhecimento. Então, como eu não conheço,
essa pessoa, a história dela, as características dela, eu crio um julgamento, um preconceito sobre aquilo. Então, a maior dica que eu poderia dar da visão de incluir mais as pessoas é se proponham a conhecer as pessoas, a conhecer o diferente e ser pessoas melhores todo dia. Tem um TEDx da Verna Myers, que é a vice-presidente da Netflix, que chama Como Superar Nossos Preconceitos? Caminhe corajosamente em direção a eles. Que ela diz o seguinte: faça o teste do pescoço, então olhem à sua volta e entenda qual é o tipo de estereótipo que você não tem nenhum tipo de relação. Então, eu não tenho pessoas pretas no meu círculo de amizade, eu não tenho pessoas com deficiência, como o Tito disse, no meu círculo de amizade, então eu não entendo a realidade deles. Eu não tenho nenhum PMO no meu círculo de amizade. Vai. Como começar na agilidade, né? Não é? Eu não tenho nenhum Scrum Master no meu círculo de amizade. Se propõe a conhecer e ir atrás dessas pessoas e entender onde estão os seus preconceitos e se informar. Então, a partir do momento que você tem mais informações, você tem escolha de continuar sendo um jogador de merda ou você ser uma pessoa melhor. Podia falar merda no podcast? Não. Não, é proibido porque quando você fala merda, Nath, fode um pouco, assim, o decoro do podcast. Entendi. Desculpa fuder com o negócio. Se você acompanhou as dicas até aqui, você, caro ouvinte, e acho que para fechar com chave de ouro, eu tenho uma sugestão de link que vai estar lá no k21.link/lovetheproblem para você clicar, que é uma forma da gente levar isso para um contexto bem pragmático, assim, para quem acha que é só papo jogado fora, né? Muito abstrato e tal. É um link sobre uma palestra que eu fiz a respeito de Extreme Programming, e eu falo porque que eu entendo hoje que Extreme Programming é cada vez mais mal visto dentro do contexto de agilidade por quem está chegando agora. Então, eu tô referenciando esse deck porque lá dentro tem uma palestra do próprio Kent Beck, que é o criador do Extreme Programming, e ele faz a meia-culpa dele enquanto líder. Então, no final, o que a gente está falando aqui durante o episódio inteiro é sobre seu poder de liderança e a capacidade de você fazer o movimento que você está gerando crescer ou morrer. Infelizmente, o XP ainda está morrendo aos poucos, né? Se eu falar muito de Scrum e por aí vai. Por favor, mude seu comportamento para que o resto dos movimentos que você participa também não morram. Então é uma questão de sobrevivência de tribos aqui que a gente está falando. E por último, mas não menos importante, nesse momento final, eu tenho uma novidade bombástica. Estão preparados para a novidade bombástica? Sim! Não, tô curiosa! A gente está tanto reinventando as organizações que iremos lançar, mas se você está ouvindo isso no futuro, provavelmente está, porque no presente só a gente está ouvindo aqui. Já deve ter lançado, procure aí no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorito. O podcast que finalmente vai discutir o Reinventando as Organizações de Frederic Laloux, que a gente tanto cita aqui, então a gente se aprofunda fortemente em Laloux, a gente vai até os níveis mais profundos ali, chegando a discutir quem Wilber e quem sabe mais ainda, que é o famoso Pontes e Elefantes. Então procure por Pontes e Elefantes aí no seu player favorito e escute mais sobre como transcender e incluir. É um podcast que a K21 está patrocinando o comecinho, o primeiro episódio pelo menos, e a gente pretende trazer cada vez mais patrocinadores. Se você tiver interesse, inclusive, fala comigo lá no k21.link/lovetheproblem, e a gente pretende gravar cada vez mais conversas. Eu, Lula, sim, alto jabá. Eu, Lula, o Panda, Carol Serpejante e Rodrigo Vergara. Panda é o Antônio Gerent. É muito chique, Antônio Gerent, a gente fica com um pandinha mesmo. E a gente tá gravando Pontos Elefantes, estamos lançando agora e vamos ver no que dá pra aprofundar um pouco mais nisso. É quase um cross, né? Um cross deu comigo mesmo, assim, foda-se. Gente, é só fera nisso aí. É Inception, meu filho. É assim, ó, vai saindo... Eu gostaria de dizer que eu já... A culpa é do Panda, Tito, a culpa é do Panda. Já tive spoiler disso aí, hein? E ficou muito bom. Aí, ó, eu vou dizer pra vocês que o negócio tá de
qualidade. Já que é momento alto jabá, eu não tenho nada não criei nenhum conteúdo, gente, não tenho nada novo aí pra dizer. Então, o que eu vou dizer é busquem conhecimento, diria o ET Bilu. ET Bilu, né? Famoso. Mas eu sei que a Nath aí tem um alto jabá bom também pra fazer. Ah, não, eu quero dar uma dica. Ah, ela falou que não tinha, caralho. Eu lembrei, é que eu não sou criadora de conteúdo, mas eu sou criadora o quê? De amizades. De conexões. E tem uma coisa que a Nath, o Tito e eu temos em comum e que a gente gosta muito, que é uma série que chama This Is Us. A melhor série! E essa série, gente, ela, assim, é uma aula sobre como transcender e incluir. This Is Us conecta eu, Nath e Tito, assim, num lugar do nosso coração. E vai conectar Lula. Ele é a próxima vítima dessa conexão. Agora fiquei na expectativa. Se você ia falar de alguma coisa da Nath, Raquel. A Nath vai fazer um alto jabá. Eu tenho um blog pra falar sobre diversidade e inclusão em diversas frentes, que chama Meu Mundo Diverso. Espero que esse link esteja no backstage para as pessoas também. Está no backstage, com certeza, k21.link/Love the Problem. Isso, e o meu @, me sigam, seguimores, para aprender mais e transcender e incluir cada dia mais. É isso. Oh, muito bom. Vai estar o Instagram dela lá no k21.link/Love the Problem. Vai estar o meu, da Raquel, do Tito, o Twitter de quem usa Twitter, o LinkedIn de quem usa LinkedIn. Segue nós no rolê. Eu sou muito ruim de redes sociais. Um dia eu melhoro, eu juro que eu melhoro. Para você que aguentou até aqui as nossas 15 horas de bate-papo, uma salva de palmas. Muito obrigado e a gente se vê no próximo Love the Problem, sempre transcendendo e incluindo. Ó, isso daí é do Pontos Elefantes, gente. A gente tá roubando isso do Pontos Elefantes. Um abraço pra todo mundo que acompanha até aqui. Beijo! Beijo! Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.